Vamos lá, Ruth, que versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estava, e as suas noras com ela, e indo elas ao caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e também no nosso meio. Senhor, te louvamos porque temos a consciência de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco. Senhor, essa é a sua palavra e este é o teu povo. As tuas palavras são espírito e vida, e como vida, elas são alimento para nós. Senhor, somos famintos, estamos necessitados de sermos nutridos nesta manhã, e precisamos que o teu Espírito, Senhor, fale conosco. Pai, eu ofereço a minha vida, ela está aqui, Senhor, os meus lábios estão aqui. Se essa for a sua vontade nessa manhã, que eu seja canal, Senhor, para a vida dos meus irmãos, para que a igreja possa ser edificada em ti e na pessoa do teu Filho Jesus. É o que nós te oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Vamos observar. A Bíblia diz que essa família, a família de Noemi, ela está na terra de Canaã, na terra que o Senhor prometeu para o seu povo. Deus, ele tira o povo do Egito para os introduzir nesta boa terra. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é nos tirar do Egito, nos tirar do mundo e nos introduzir na pessoa de Cristo. Deus não tira os seus filhos para que eles fiquem peregrinando a vida toda no deserto. Nós entendemos que o deserto é uma passagem, é um caminho. E que nesse deserto nós aprendemos, nós amadurecemos, nós temos relacionamento com o Senhor, nós o conhecemos, ele se revela no deserto para nós. No deserto ele nos trata. No deserto o Senhor vai nos poldando. No deserto o Senhor vai alinhando as coisas. Por quê? Porque o desejo de Deus é que sejamos introduzidos em Cristo. Então ele faz todo esse processo de tratamento para que quando nós cheguemos em Cristo, na plenitude de Cristo, nós possamos desfrutar de quem ele é e de tudo aquilo que ele tem. Então Deus fez assim com o seu povo. Ele os fez peregrinar pelo deserto. Deus tratou o povo, Deus falou com o povo, Deus se manifestou para o povo, para que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles pudessem valorizar
terra. Porque só quem passou verdadeiramente pelo deserto, que foi tratado nele, entende o valor de estar em Canaã. E aí o texto diz que essa família estava lá. O interessante é que o Senhor prometeu para o seu povo uma terra abundante, uma terra de provisão, uma terra de descanso, um lugar onde eles teriam descanso dos seus inimigos, mas também um lugar onde eles teriam provisão de todas as coisas. Só que o povo precisava cumprir princípios para viver debaixo dessa bênção. Mas a Bíblia diz que o povo se esqueceu do seu Deus. E esse é o problema. Deus tem um tempo de desfrute, um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo de provisão para todos os seus filhos. O problema é que os filhos esquecem que para viver e desfrutar de tudo que ele tem, nós precisamos, além de sermos introduzidos nele, termos a vida dele dentro de nós e seguirmos os seus princípios. E aí a Bíblia diz que por causa da fome em Belém de Judá, Elimeleque sai com a sua família, ou seja, sai da posição que o Senhor entregou para ele e começa a caminhar em direção a Moabe. Olhe para o seu irmão nessa manhã e diga: meu irmão, quando saímos da posição, colocamos toda a nossa casa em risco. Deus havia escolhido este povo para o cumprimento da sua vontade. Mas para vivermos a plenitude da terra, precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. E nós entendemos que em Cristo se cumprem todas as promessas. Vá para Gênesis 48, versículo 7. Gênesis 48, versículo 7. Pode ler. Vindo, pois, morreu Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Presta atenção no texto. Jacó está partindo de Padã. E ele diz que Raquel morre no caminho. Ela morre no caminho que leva para onde? Ela morre no caminho que leva para Belém. Belém de Judá, Belém significa a casa do pão. A casa do pão. Só que o texto diz que no caminho para a casa do pão, Raquel morre. Isso é sombra e figura. Você quer desfrutar? Você quer viver em paz e desfrutar de tudo que o Senhor tem na casa do pão? Porque a casa do pão não é outro lugar senão a casa de Deus. É onde Deus proveu o pão. E o pão é a vida que foi derramada em favor das nossas vidas. Mas tem um detalhe: na casa do pão é feito pão. E pão é feito de trigos que moeram e foram mortos. É impossível vivermos a plenitude do que o Senhor tem em Belém de Judá se no meio do caminho não passarmos pelo processo da morte. A Bíblia diz que no caminho para Belém, Raquel morre. No caminho do lugar onde é a casa do pão, a casa do desfrute, e onde era Belém de Judá, na terra de Canaã. Para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, na terra de Canaã, como a terra da provisão, a terra do desfrute, você vai precisar passar por esse caminho de morte.
Aí você vai dizer: como eu vou desfrutar se eu já estou morto? Eu não estou falando de uma morte física. Eu estou falando de uma morte do seu eu, das suas vontades. Porque para viver tudo aquilo que o Senhor tem na terra de Canaã, na terra da provisão, na terra do desfrute, na terra do descanso, eu primeiro preciso passar pelo caminho de morte. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz é lugar de sepultamento, irmãos. É impossível desfrutar de Belém de Judá sem morrermos para as nossas vontades. No caminho de Belém de Judá, Raquel morre e é sepultada. Algo muito importante há em Belém de Judá. A Bíblia diz que era a terra dos Efrateus. Preste atenção. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E a Bíblia diz que ele era de Efrata. E a palavra Efrata significa frutífero. Só consegue frutificar no reino aquilo que primeiro morreu. Interessante, né, irmãos? Jesus disse que o grão de trigo, se cair na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito. Ou seja, eles estavam na terra de Belém de Judá. Eles eram efrateus. Eles viviam num lugar profético. Era um lugar de pão, mas também era um lugar de frutificação. Mas o que foi que aconteceu? Como pode na casa do pão faltar pão? O texto explica. Ele diz que no tempo em que os juízes julgavam. Juízes 21, versículo 25. Vamos lá, irmãos? Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Porque falta o pão. Na casa do pão. Porque falta provisão. Porque falta descanso. Por que está faltando coisas em nós? Por que as coisas parecem que às vezes ficam emperradas? Se nós estamos vivendo na casa do pão, na casa da provisão, na casa onde o Senhor libera a sua bênção, no lugar onde deveríamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é, mas também de tudo aquilo que Ele tem. Por que o povo estava passando aquela dificuldade? Por que a família de Elimelec estava passando por prova? Por que aquele homem saiu da posição? Porque no lugar onde deveria ter pão, onde deveria ter provisão, estava faltando pão. Mas estava faltando pão, não porque o Senhor não pudesse supri-los, não porque o Senhor não quisesse alimentá-los, não porque o Senhor não fosse um Deus bondoso, mas porque diz que no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que lhe parecia. Cada um fazia aquilo que dava vontade. Cada um fazia aquilo que achava correto. Ei, meu irmão, talvez aquilo que você acha correto não é correto para Deus. Talvez aquilo que você faça, que você acha que está tudo certinho, não está alinhado com o centro da vontade de Deus. Porque a única coisa que está correta é quando nós estamos alinhados com a vontade dos céus. Deixa os seus conceitos para trás. Comece a querer viver a vontade perfeita de Deus. Porque por mais que tenhamos boas intenções, as nossas boas intenções de nada valem se elas não estiverem alinhadas com o centro da vontade de Deus. E aí chegamos nesse ponto onde deveria ter tudo, não tem nada. E pior, alguém não sabe esperar. Alguém não sabe descansar. Por
Porque quando nos habituamos a fazer tudo de acordo com a nossa vontade, a gente também não quer esperar, porque a gente está acostumado a resolver do nosso jeito. E a Bíblia diz que este homem, que não deveria ter saído da sua posição, sai da sua posição e ainda leva a sua família. Quanto teremos que pagar por andarmos segundo os nossos próprios caminhos? Quanto mais vamos pagar para ver? A Bíblia diz que Deus, Ele disciplina e açoita todos aqueles que Ele tem por filho. E uma das provas que eu entendo que eu sou filha é porque eu sou disciplinada por Ele. Ele não disciplina os filhos dos outros. Ele não açoita e corrige. Ele diz, os filhos dos outros, Ele diz, eu açoito e corrijo a todos quanto eu amo. E tem um bom filho. Mas o filho aceita a correção, o bastardo não. Ele disse, se você aceita a correção, essa é a prova de que você é filho. Aí agora este homem sai da posição e coloca toda a sua família em risco. E por vezes as nossas ações têm colocado a nossa família na rota do perigo. E depois nós nos perguntamos, mas meu Deus, por que está acontecendo? Meu Deus, por quê? E aí colocamos em xeque o amor de Deus, colocamos em xeque a bondade de Deus, quando na verdade nós precisamos nos voltar para o Senhor e dizer a Ele, Senhor, até aqui eu fiz tudo errado, mas agora eu preciso que o Senhor dê um norte para a minha vida, eu preciso que o Senhor dê uma direção, eu preciso que o Senhor faça por mim aquilo que eu não consigo fazer, mas aquilo que dá para eu fazer, fala comigo, Espírito Santo, e me direciona. E diz que ele sai a peregrinar. O que este homem foi fazer nas terras de Moabe, irmãos? O que foi que nós perdemos em terras estranhas, quando o Senhor nos chamou para vivermos numa terra de deleite? Êxodo 3, versículo 8. O que é que diz aí, irmãos? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, a uma terra que anda leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. O Senhor está dizendo assim, ó, vocês clamaram, eu vi a necessidade de vocês. E eu tirei vocês do Egito com um propósito. Não foi para peregrinar no deserto. Não foi para andar em círculo. Eu tenho um propósito estabelecido de colocar em uma boa terra. Eu tenho um propósito estabelecido de fazer descansar, de fazer prosperar, de colocar num lugar de segurança. Um lugar escolhido por Deus para nós. E hoje, qual é este lugar? Este lugar é o centro da vontade de Deus. E este lugar, que lugar é esse? É no corpo de Cristo, irmãos. Entenda, no dia que nós conseguirmos entender esses detalhes da palavra, nós viveremos tudo que o Senhor tem. Eu sei que a vida em comunidade é meio complicada, porque são pessoas diferentes, vieram com culturas diferentes, mas se Cristo for a vida que foi infundida dentro de cada um de nós, a gente consegue superar todas as coisas, e nós vamos crescer juntos, edificarmos uns aos outros, sermos nutridos uns aos outros, e aí é nesse ponto que Deus libera a sua bênção. Cristo é o cabeça da igreja. Canaã é somente tipo e figura deste lugar, deste ambiente espiritual, onde eu sou suprido de todas as coisas, onde eu tenho segurança, e é nesse lugar onde Deus libera a sua bênção. E por que nós estamos procurando coisas em lugares, em pessoas, se somente nele, na pessoa dele, eu tenho tudo aquilo que eu necessito?
Ezequiel 20, versículo 6. Ezequiel 20, versículo 6. Podem ler. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já existe. Para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas As terras. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não existe outro lugar melhor que não seja nessa terra. Não existe outro lugar melhor. Eu te tirei do Egito porque eu tinha um plano, eu tinha um projeto de lhe introduzir em Cristo, e não há outro lugar melhor que não seja nele. Deus prometeu e ele fez. Josué 23, 14, 16. Já foi falado nessa manhã que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não cumpriria? Vamos lá? E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Vamos lá? E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus? Quando transgredires a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servistes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. A promessa tinha uma condicional. O Senhor falou, o Senhor cumpriu. E Josué disse que nenhuma das palavras do Senhor caíram por terra, mas todas se cumpriram. Mas o Senhor está dizendo para você, na terra você já está, mas para você desfrutar precisa se submeter. Na terra você já foi introduzido, você já está introduzido na pessoa de Cristo, e nele você tem tudo aquilo que precisa. Só que tem um detalhe, meu querido: para viver a provisão plena, eu preciso me submeter à vontade dele. Esse é o problema. É querer se submeter. É desejar se submeter. Olhe para o seu irmão e diga: provisão é para quem se submete na casa do pão. Não tem como viver o desfrute do que Deus planejou se eu faço o que quero, se eu ando segundo a minha própria vontade. Para viver a multiplicação, primeiro a semente tem que morrer. Para viver a frutificação, primeiro tem que haver morte. A casa do pão, que é feita de sementes, sementes que morreram para poder gerar outras sementes. E detalhe: a semente, para ela virar pão, ela é triturada, mas também ela é esse é o problema. Tritura-se, moe-se a semente e depois peneira-se ela. E esse é o processo pelo qual o Senhor usa para transformarmos em pães, para alimentar outras vidas. Olhe para o seu irmão e diga: querido, aceite a vontade de Deus. Submeta-se ao seu projeto e frutifique na casa do pão. A prosperidade e a verdadeira alegria, irmãos, está fundamentada em nosso relacionamento com Deus e com a sua vontade. É impossível
vivermos a perfeita vontade de Deus, saindo do propósito de Deus, seguindo uma direção contrária. O Senhor tinha uma promessa, era que o Messias saísse de Belém de Judá. Observe quantas coisas nós fazemos que atrapalham o processo de Deus. Irmãos, é terrível quando o homem se coloca como um tropeço na obra do Pai. Porque essa mulher, ela sai com seu marido. Mas Deus tinha um propósito com essa família. É da linhagem desta família saiu o Salvador. Pense no processo. Ainda bem que Deus, aquilo que abala você não abala Deus. Aquilo que inquieta você não inquieta Deus. Porque deixa eu lhe dizer, mesmo que a nossa carne venha contender com o Senhor, Deus vai cumprir a sua promessa. Irmãos, e quando a gente olha esse contexto, parece que as coisas não iam acontecer e Deus não ia cumprir o seu plano dessa família tirar o Salvador. Porque Elimelec, pense aí, está passando dificuldade. Aí ele diz: olha, mulher, bora com o menino, vamos embora, o negócio aqui está estreito, o negócio aqui não está dando não, a gente vai passar fome, vamos embora. E aí eu fico imaginando o mundo espiritual, dizendo assim: como é isso? Não é dessa casa que sai o Salvador? Olha o que esse homem está fazendo. Eu imagino a movimentação dos anjos. Olha o que esse cara está fazendo. Essa família foi escolhida. E agora está esse homem fazendo uma bagunça no projeto de Deus. Ei, meu querido, não queira bagunçar o projeto do Pai, não. Sabe por quê? O projeto se cumpre, mas nós é que sofremos as consequências. Deus vai fazer. Querendo a minha carne ou não. Querendo a sua carne ou não. Então é melhor botar logo a carne na cruz, meu irmão. Verdade, Deus. Ei, vamos lá. Aleluia. Sombra e figura. Carne boa é carne. Quem? É carne na brasa. Tostadinha. A melhor carne é a que passa pelo fogo. Eu não como carne crua. Deus também não. Deus gosta de carne tostada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o holocausto era queimado, ele subia com um aroma suave diante de Deus. Então não diga que eu estou pregando heresia. Eu gosto de churrasco, viu, meu irmão? E Deus já gosta de ver uma carne, ó, queimando na brasa. Porque enquanto você queima na brasa a sua carne, porque é a sua carne que atrapalha o projeto de Deus, é a sua carne que atrapalha o agir de Deus. Então o Senhor tem que botar a carne da gente para queimar. E como é que Ele queima? É com a prova, é com a dificuldade, é com a provação, é com o fogo da provação, agindo em nós, que somos purificados para a perfeita vontade de Deus. Agora você imagine o sacerdote queimando o holocausto, a carne torrando, e Deus dizendo: é assim que tá bom. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo, irmãos. Leia o livro de Levíticos e vejam as ofertas que eram levadas diante de Deus. Para ter aroma suave, tem que queimar. E detalhe, queimar até formar cinza, porque não pode sobrar nada de você. É pó, é cinza, para agradar o Senhor. Amém, Deus. Então eu sinto muito. Deixa queimar, irmão. E aí ele desce para a terra de Moabe. Só que quando ele chega na terra de Moabe, a Bíblia diz que ele morre. Deus podia ter matado logo na entrada.
Mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo, irmãos, e tardio em irar-se. Ele deu muito tempo para essa família se ajustar. Só que eles acharam pouco entrar nas terras de Moab. Irmãos, sabe quem são os moabitas? São da descendência de Ló. Os moabitas são fruto de um incesto. Quando Ló, o Senhor observe como Deus age conosco. Irmãos, Ló larga Abraão, escolhe as terras de Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir a terra. Abraão intercede. Rapaz, a gente está dando trabalho para Deus, né? É extremo. Aí o Deus fala, bora Ló, bora. Ele arrasta Ló, arrasta a mulher de Ló. A mulher olha para trás. Não é para olhar para trás, a mulher pega e olha para trás. A mulher vai vir estátua de sal. Mas Deus tirou Ló de lá. Aí quando o cara sai de lá, está em segurança. O rapaz vai lá e toma o caldo. A filha se deita com ele. E desse incesto saem os moabitas. Como nós tentamos atrapalhar o projeto de Deus. Mas ei, o projeto de Deus ninguém atrapalha. Ruth era o quê? Moabita. Da descendência de quem? De Ló. E Ló era quem? Sobrinho de Abraão. E Ló era quem? Alguém que passou a vida toda debaixo da bênção, porque caminhava junto com Abraão. E Deus, por amor a Abraão, não se esqueceu de Ló. Irmãos, vamos fazer um desenho rápido aqui que a gente fecha. Jesus veio para os judeus. Da linhagem de Jacó saem as 12 tribos de Israel. É o povo de Israel escolhido. Só que o livro de Levítico fala que uma das ofertas que os sacerdotes levavam era feita de 2 massas. Essas 2 massas eram queimadas diante do Senhor. E as 2 massas representam os 2 povos, gentios e judeus. Ruth era o quê? Gentil. Ruth não era da descendência de Israel, não era da linhagem de Israel, mas mesmo Elimeleque tentando frustrar o plano de Deus com a carne dele, Deus vai lá e pega Ruth e toca no coração de Ruth uma moabita, alguém que como eu e você não tem direito à linhagem, não tem direito à promessa, e ele tira Ruth de lá e faz Ruth entrar na casa do pão. E na casa do pão, o Senhor une as 2 massas, a descendência de Israel com a descendência do povo gentil, e transforma em uma só massa. E de lá sai o nosso Cristo, o nosso Redentor. Mas quem perde com isso? Quem perde? Quem sai da posição. Porque Deus cumpre a sua promessa. Querendo a sua carne ou não, a minha ou não, Ele vai fazer porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele morre. Não fique achando que não morre não, viu, irmãos? Primeiro é a morte espiritual. Depois vem os prejuízos em nós e ao redor de nós. Com Deus não se brinca, muito menos com o projeto dele. Entenda, esse projeto foi feito na eternidade. Quando você chegou aqui, quando Adão chegou, já vou botar puxadão. Quando Adão chegou, o projeto já estava pronto. Então quem somos nós para querer mudar aquilo que Deus já fez? Antes da fundação. Como você que está chegando agora quer mudar aquilo que já está estabelecido? E Ele não vai permitir que os fundamentos sejam movidos, irmãos, para me agradar nem para me agradar. Esqueça! Ainda que você seja um filho birrento, Ele sabe tratar, Ele sabe disciplinar, mas Ele vai cumprir a sua promessa. Aí morre ele e morre os 2 filhos. Mas tem
que ela ouviu dizer, mesmo em Moabe: ei, chegou pão na casa do pão. Alguém se consertou. Alguém entrou na rota. Alguém entrou no propósito. Chegou pão na casa do pão. Então volta depressa. O problema é que tem gente que ouve que chegou pão na casa do pão, mas mesmo assim não se move. Mesmo que você tenha que voltar envergonhada, volte. Noemi estava amargurada, mas nós precisamos aprender a assumir responsabilidades e dizer: eu errei, está tudo certo, eu agora vou voltar pela mesma rota, vou refazer o caminho, porque eu entendi que na casa do pão tem pão. Eu entendi que nunca deveria ter faltado pão. Irmãos, Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho de volta para o propósito de Deus. Ele disse: eu sou a verdade. Cristo é a única realidade que nós temos. O resto é tudo passageiro e transitório. A única verdade que temos é nele. A única garantia de provisão e de descanso é nele. Mas ele também disse: eu sou a vida. Mas também ele disse: eu sou o pão da vida. Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ela precisava voltar pelo caminho para viver a realidade do que o Senhor tinha para a vida dela. E quando ela chegasse na casa do pão, ser suprida da vida que é Cristo, o pão da vida. Nós precisamos compreender o que Deus está fazendo nesse tempo. Não adianta bater o pé. Não adianta reclamar. Não adianta murmurar. A palavra é: submeta-se. Espere. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Precisamos ter consciência e reconhecer aquilo que fizemos e por onde andamos. Porque Deus quer tratar com a nossa amargura. Ainda que Ele execute a sua disciplina, essa disciplina é o melhor que temos dele para as nossas vidas. Nós temos hoje o verdadeiro pão que nos traz alimento e satisfação. Vá para Ruth 4:14. Já estamos encerrando. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ei, vale a pena ou não vale passar pelo processo? Vale a pena ou não vale voltarmos pelo caminho por onde nunca deveríamos ter passado, na direção contrária? Vale a pena ou não sermos disciplinados? Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. Você sabe quem é o seu remidor? O seu remidor é Cristo. Deus não deixou de te dar remidor. O remidor é aquele, irmãos, que paga todas as dívidas do falecido. Assume todas as dívidas e te coloca no lugar de honra. Ei, o remidor só pode remir. Cabe a redundância. Se o falecido faleceu, entendeu? Primeiro, alguém tem que morrer para que o remidor chegue. O remidor vem remir. Ele vem pagar as dívidas, nos tirar do cativeiro. Boaz foi o remidor de Ruth, porque alguém tinha morrido, alguém tinha uma dívida muito grande. Mas para que Ruth e Noemi tivessem honra,
alguém teria que pagar a dívida e assumir toda a responsabilidade. Mas Ele não só faz isso, Ele te devolve a honra. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remedor, e seja o seu nome afamado em Israel. Quando entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas e voltamos pelo mesmo caminho, o tempo de honra não é somente uma honra, é dupla honra. O Senhor tem dupla honra para os seus filhos. O Senhor tem dupla honra para todos os filhos que Ele trata. Porque Deus tem prazer quando os seus filhos se submetem à sua vontade. O maior desejo de Deus, irmãos, é que você se submeta para que a glória dEle venha repousar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas para isso, você não pode sair da posição. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja tudo contrário, permaneça na posição. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ei, é sobre permanecer. O que te faz frutificar, multiplicar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida é permanecer. Fique de pé nessa manhã, no nome de Jesus. Ele é aquele que quer converter tristeza em alegria, amargura em satisfação, vergonha em honra. O teu Deus tem honra para os seus filhos. Que seja o seu nome conhecido como alguém que Deus tratou, que Deus trabalhou, mas que Deus devolveu a honra. Alguém que reconheceu os feitos de Deus e que decidiu viver todo o projeto dele. Ei, nos escritos de Deus, do projeto de Deus, o seu nome está lá. A gente pensa nos escritos de Deus somente como o livro da vida, mas também tem o livro das histórias, dos projetos, do planejamento de Deus, de tudo que Ele projetou para esta terra. E dentro desse projeto, Ele colocou o nome de cada um de vocês. Então não queira atrapalhar o projeto, porque a história já está escrita e não pode ser mudada. Para Ele encher, a gente tem que se esvaziar. Ele não pode encher quem já está cheio. Aí você que vai dizer, vai prevalecer a sua vontade ou a vontade dele. Bora torrar essa carne, meu irmão. Esse é o churrasco dessa manhã. É forte. Quando você